Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma obra incrível, com uma história bem equilibrada, com reviravoltas e personagens cativantes. Caso goste, deixe um comentário dizendo se quer parte 2, deixe seu like e se inscreva no canal. Dito isso, muito obrigado e vamos pro nosso vídeo. No início da série, podemos observar um personagem dizendo que foi admirado pelo mundo nesta vida e também odiado pelo mundo inteiro. No entanto, ele não poderia imaginar que quem finalmente o empurrou para o abismo foram seus 9 discípulos mais confiáveis. Se Deus lhe desse outra chance, ele definitivamente a aproveitaria, mas a frase permanece no meio e os olhos fechados na mesma cena. Então, podemos ver outro personagem, que é Lin Tan, um trabalhador de escritório comum. Ele afirma que seu hobby é auxiliar os outros, ou talvez seja apenas ajudar os outros que o faz se sentir vivo. Se a morte é o fim que todos devem enfrentar, então ele realmente espera que seu fim seja a morte enquanto auxilia os outros. E podemos ver uma garota tentando pegar um balão durante isso. Um caminhão estava prestes a bater nela, então Lin imediatamente entra no meio para salvar a garota. Foi mostrado que Lin estava morto porque todos ficaram chocados, e a garota estava chorando. Infelizmente, a morte não foi o seu fim, ele é transportado para outra vida. Nesta cena, podemos ver um homem apontando uma espada para ele e dizendo que hoje é o dia em que ele morrerá. Então, foi mostrado um velho que o chamava de ancestral demônio. Linda TN Lin não é capaz de extrair nenhum sentido disso. No momento em que estava contando tudo às pessoas na frente dele, que antes de morrer, ele era um jovem bom e cumpridor da lei, ele está se transformando em um vilão que todo mundo quer que morra. Mas um homem estava tentando esfaqueá-lo com uma espada. Então, Lin Tan disse a ele que ele deveria esquecer que é inútil insistir nisso. Pelo menos agora ele era invencível. Infelizmente, seu oponente o acertou, e o sangue saiu de sua boca enquanto o sangue jorrava de seu corpo. Ondas de memória surgiram em sua mente. Lin Tan aos 15 anos entrou no auge do reino do Imperador Marcial, tornando-se o mais jovem imperador marcial na história da vasta terra do Estado Central aos 17 anos. Ele entrou no reino da grande perfeição do Imperador Marcial aos 20 anos de idade. Sua força atingiu o pico do reino dos deuses marciais. Ele fundou o culto de mastigação para dominar o mundo, seja bom ou mal, todos estavam com medo deles. Agora, devido ao limite do milênio, seu nível de cultivo despencou e está à beira da morte. Seus 9 discípulos mais confiáveis uniram forças para atraí-lo. Vários sexos famosos uniram forças para aproveitar a oportunidade de se livrar dele hoje. Então, esse cara ataca ele, e a espada atacada é chamada de Kanjiun. Uma espada Lin Tan diz que este é o começo do inferno. Pouco antes do cara acertá-lo, um sistema foi ativado chamado Sistema de Domínio Absoluto. Então, um escudo foi criado em torno dele. Metade da espada de seu oponente foi cortada, e esse cara estava suando enquanto estava ajoelhado, confuso e chocado. Lin Tian diz que, como não há como entrar no céu nesta vida, ele não quer mais ser medíocre. Naquele momento, Ling lançou o mesmo ataque, e esse cara ficou com medo e estava implorando a Lin Tan para poupar sua vida e não executá-lo. Mas Lin Tian disse a ele que, para todos aqueles que o traíram, ele se puniria por tudo que foi levado embora. Tudo isso ocorreu na Montanha Desolada, que é o local de fundação do culto Xuanime. Depois que Lin Tian assumiu o controle, todas as pessoas começaram a fugir do lugar. As pessoas dizem que aqueles que lhes disseram que o ancestral demônio perdeu todos os seus poderes e está muito mais forte do que antes. Então, este velho foi mostrado novamente, seu nome é Lin Tian. Meia hora atrás, ele foi transportado para esta terra de Canyon e assumiu o ancestral demoníaco Lin Tan, o ser mais temível deste mundo. Depois de saber que seu poder estava no nível mais baixo devido à sua idade, aqueles da seita ortodoxa vieram executá-lo. Felizmente, o sistema de domínio absoluto apareceu a tempo de salvá-lo. Depois, apareceu uma notificação explicando que a tarefa foi concluída e foi detectado que o anfitrião tinha mostrado misericórdia às seitas famosas e não matou inocentes indiscriminadamente. O ponto de troca recompensado é de 100 pontos. Então, Lin Tan diz que ele é o mestre demoníaco mais maligno do mundo e que tem que fazer boas ações para ganhar pontos. Mas ele estava confuso sobre que tipo de sistema estranho é esse. Então, a informação sobre ele foi mostrada, o que explica que ele é um humano e sua vida útil é de 7 horas e 25 minutos. Seu status diz que ele é o ancestral demoníaco, o líder da seita do culto Xuanime.
Seu nível de cultivo é um deus marcial, e seu ponto de troca é de 100 pontos. Seus adereços são o pacote de novato. Enquanto ele olhava para ele, Lin Tian disse que seu poder não apenas diminuiu, mas ele também estava à beira da morte. Lin Tan se perguntou se este era o lendário começo infernal de uma história em quadrinhos. Prolongar sua vida é a coisa mais importante agora. Então, de repente, outra notificação apareceu, explicando que o anfitrião havia usado com sucesso o cartão especial de extensão de vida de grau amarelo. O período de vida foi estendido por 15 dias, mas ele ficou furioso depois de saber a extensão. No entanto, Lin Tan disse que também recompensou o equipamento, e o nome parecia bastante durão. Ele irá equipá-lo e ver o equipamento rodar. A pele do deus fantasma apareceu do nada, e Lin Tian se transformará em um jovem novamente. Mas ele se perguntou se seu Kai não parece ter aumentado. Então, uma notificação diz que a pele do deus fantasma só permite ao anfitrião manter a aparência jovem para sempre e não tem nenhum efeito nas habilidades. Lin Tan suspirou, e de acordo com ele, como esperado de uma sacola de presente para novatos que é dada de graça. De repente, uma mulher estava correndo em direção a ele e ela estava procurando a ajuda dele. Então, a senhora o abraçou, e Lin ficou chocado no momento em que esta senhora disse: Senhor, por favor, me salve, há alguém tentando me executar. Então, um grupo de homens veio. Este homem mostrou-lhe respeito e pediu desculpas por incomodar o Senhor com nossa visita repentina. Então, este homem perguntou a ele se ele era o mestre da desolada montanha Senior Ling, o culto de mascar jogos. Mestre Lin se perguntou se esta era a cena em que o herói salva uma beleza, mas ele rebate que isso é mais como um demônio salvando a beleza. A garota ficou chocada depois de saber a existência real do homem. Lin vê o Kai desse cara aí. De acordo com ele, esse cara é provavelmente um especialista no reino do imperador marcial. Em seu estado atual, ele não pode vencê-lo, então ele decide não se envolver nessa bagunça. Mas de repente houve outra notificação sobre a missão paralela desencadeada de salvar uma vida, que é melhor do que construir um pagode de 7 níveis, e o anfitrião nunca pode permitir que outros o façam. Agir presunçosamente na montanha desolada. Esta garota deve ser salva para acumular mérito futuro. Então, Lin ficou sem palavras, e ele apenas cobriu os olhos. De repente, o grupo de homens na frente se ajoelhou. O homem no centro se apresenta como Glonkin e diz que é verdade que ele está errado por invadir a montanha desolada. Mas, segundo ele não tem escolha. Aquela mulher não apenas esperou pela oportunidade de executar seus fantasmas, mas também roubou seu remédio secreto e destruiu muitos tesouros preciosos. É por isso que ela foi perseguida por todo o caminho aqui. Mas a senhora disse a eles que não é assim. No entanto, Lin pergunta se eles são os discípulos do culto aos fantasmas. Então, este homem respondeu: está certo, eu sou o chefe dos cultos aos fantasmas, Yu Lin Hall. E no fundo de sua mente, Lin deve ficar com medo, afinal de contas, seu culto fantasma é o culto demoníaco número 1 do mundo. Ele certamente não ousará ofendê-los por esta mulher desconhecida. Mas um sistema apareceu e deu uma notificação de que Lin deve matar aqueles que tentaram ofender a montanha desolada, e a troca de recompensa será de 50 pontos. E de repente, Glonkin ficou chocado quando percebeu uma espada passando pelo canto do olho. Então, Lin ficou furioso enquanto apontava a espada e disse que este demônio e o culto fantasma não podem compartilhar o mesmo céu. Glonkin ficou surpreso ao ver que seu companheiro foi esfaqueado pela espada de Lin, então ele os atacou enquanto gritava que todos aqueles que pertencem ao culto dos fantasmas fossem massacrados sem misericórdia. Mas o cara se esquivou do ataque, e de acordo com Lin, se ele tivesse sido um pouco mais rápido, poderia ter esfaqueado aquele cara até a morte. Então, Glonkin ficou bravo com sua ação e perguntou a ele: Senhor Lin, por que você está fazendo isso? Aquela mulher vale a pena para você? E Lin respondeu: como você ousa ser tão presunçoso na frente desse demônio? Sem mencionar seu culto. Mestre Lin Muxun, mesmo que o rei do submundo viesse aqui, ele não ousaria me questionar. Lin acha que em termos de força, suas chances de vitória são muito baixas e ele só pode usar esse impulso para assustá-los. Mas Glonkin disse: Senhor Lin, é precisamente porque você é o mestre do meu mestre do culto fantasma e também o ancestral do caminho demoníaco que fomos tão educados com você. Mas não pense que tenho medo de você. No entanto, Lin disse a ele que lhe daria uma última chance.
Pegue seu discípulo e saia daqui. Um dos discípulos de Glonkin ficou tão assustado e disse a ele que a força do diabo era extraordinária e eles voltariam. Mas Glonkin riu alto e disse a Lin para parar de fingir. Embora ele tenha se tornado muito mais jovem do que antes, seu Kaizi e sua dança ainda estejam mortos. O limite do milênio já o deixou fraco. Glonkin afirmou. Então ele ergueu a espada, e surgiram relâmpagos. Ele disse a Lin para enviar a mulher, ou não culpar sua espada por ser cega, o que significa que ele pode estar morto. Mas Lin respondeu muito calorosamente e disse, quer executar esse demônio, você não está qualificado. De repente, Glonkin estava prestes a atacá-lo e disse, então vamos descobrir, e ele usou o pico do vento celestial e a técnica da lâmina trovejante. Lin ficou chocada com a rapidez com que ela estava, e esta senhora gritou para o veterano Lin tomar cuidado. Glonkin estava prestes a cortar a cabeça de Lin com sua espada, mas a espada estava no pescoço de Lin e nada aconteceu com ele. Glonkin ficou com tanto medo que não conseguiu movê-la, como se estivesse atingindo um objeto de metal, e ele ficou confuso sobre o que estava acontecendo. Ele foi informado de que o sistema de domínio absoluto permite que um raio definido seja seu domínio absoluto e dentro deste domínio ele tem controle absoluto. Embora o raio atual seja de apenas 10 centímetros, dentro deste domínio ele é o Deus. Devido ao impacto do sistema, a espada de seu oponente foi quebrada. Ji ficou tão assustado, e de acordo com ele, isso era tão impossível que ele estava preocupado com sua técnica de espada de iluminação Pique Xianfang, uma técnica de alto nível de nível celestial. No entanto, Lin disse a ele, não mencionar uma técnica de espada de alto nível de nível celestial, mesmo você deve combinar uma técnica de nível especial de nível celestial com isso na minha frente, não é nada além de brincadeira de criança. Glonkin estava pensando que os rumores eram verdadeiros. Lin tem realmente o poder de controlar. Então ele disse ao seu companheiro que eles deveriam sair daí rapidamente, caso contrário, todos morreriam. Mas Lin disse que se você se atrever a escapar, esse demônio irá transformá-lo em cinzas. O culto aos fantasmas foi fundado pelo meu terceiro discípulo, Lin Muxun. O culto Elders Guardians Hallmasters e até mesmo pessoas dispersas são todas deste culto ao demônio Xuaming. Ele disse a Ji que hoje, se ele desrespeitasse seu superior, este seria seu primeiro pecado. Ji parecia tão apavorado no momento em que Lin disse que abrigava mais intenções, uma fera em forma humana. Você tentou me executar para fazer um nome para si mesmo, este é o seu segundo pecado. Intimidar os fracos e tentar assassinar essa garota na minha frente é o seu terceiro pecado. Pois, por todos os 3 pecados que você cometeu de acordo com as regras do culto, você deveria ser cortado em pedaços e seu coração deveria ser removido de repente. Este homem se ajoelhou na frente dele e disse que Júnior estava errado. Ele admite seus erros, por favor, Elder Lin, tenha piedade de nós. Poupe a vida deste Júnior. Então, Lin estava apenas olhando para ele. De acordo com ele, Glonkin viu um olhar tão furioso pela primeira vez em sua vida, embora não houvesse nenhum indício de intenção assassina. Ele sentiu arrepios na espinha, era como se ele estivesse sendo desprezado como uma formiga. Ela disse a ele que se tudo tivesse chegado a esse ponto, ele não teria escolha. De repente, ele pega sua espada quebrada e se esfaqueia. Os 3 ficaram chocados. Ela implorou a Lin para deixar seu cadáver intacto. Então ele estava tossindo sangue no momento em que Lin estava olhando para ele. Então ele imediatamente fechou os olhos e disse, eu concederei seu último desejo, e G ficou grato a ele, então ele morreu. Seu companheiro o chamava de Almaster, mas Lin disse a ele para tirar o corpo de G de sua vista imediatamente. O subordinado de Jesus agradeceu, então Lin disse para transmitir minha mensagem ao seu mestre, diga a ele que vou vir atrás dele logo. Comporte-se até então, caso contrário, prepare-se para visitar Yama. Então, este homem pega o corpo de G e agradece Lin por não matá-lo. De repente, Lin se assustou quando outra notificação apareceu. Esta notificação explica que a tarefa foi concluída matando aqueles que ousaram ofender o grande demônio. Seus pontos de troca são 200 pontos por ver através da real intenção do infrator. Seus pontos de troca são 100 pontos por salvar uma vida, que é mais meritório do que construir um pagode de 7 andares. Seus pontos de troca são 1000 pontos por uma boa ação. No dia em que ele receber 3000, o sistema detectou que o anfitrião poupou a vida dos capangas do infrator e não destruiu o corpo do infrator. Seus pontos de recompensa foram reduzidos para 500.
Lin acha que esta é uma reviravolta inesperada nos acontecimentos que ganhei para ele uma colheita muito boa, mas de repente ele se virou quando uma senhora ligou para ele. Ela se ajoelhou e disse que teve a sorte de ser salva por um idoso hoje. Shenju é um agradecimento ao idoso que nunca poderá pagar essa grande dívida. Então, se o sênior não se importa, por favor, deixe Shenju ser útil para esta senhora, disse a Lin para permitir que ela servisse ao sênior pelo resto de sua vida. Ela fará o possível para satisfazer todas as necessidades dele naquele momento. Esta senhora estava implorando a ele para aceitá-la, e ela disse a Lin que estava disposta a servi-la pelo resto de sua vida e que faria qualquer coisa que lhe impedisse que ela fizesse. Lin não respondeu imediatamente, mas ele recuperou a consciência de que era o grão-mestre do dom demoníaco agora e não conseguiu mostrar que estava tentado por ela. Então, calmamente, respondeu a ela e perguntou se você sabe onde você está e em quem está a presença agora. Shenju respondeu que ela sabe que este é o terra sagrada do dom demoníaco, o local de fundação da seita mastigadora, nas montanhas desoladas. Então ele disse a Lin que ele era o líder do culto da mastigação e também era o cultivador demoníaco número 1 do dão, o grande ancestral demônio Lin Tian. Mas Lin respondeu, desde que você sabe tudo isso, por que você está me implorando para acolhê-lo? Você não tem medo de que eu possa te achar chato e reduzi-lo a cinzas? Então, o zoológico Shan se surpreendeu, e ela estava com tanto medo naquele momento, mas ela disse a Lin que acredita que uma única demonstração de gentileza deve ser transformada em um grande lago de gratidão, de acordo com ela. Se o idoso estiver disposto a salvar sua vida, então sua vida pertence ao idoso. Ele implorou que ele permitisse que ela o servisse depois. Lin aceitou seus apelos e permitiu que ela entrasse no culto do mastigador. Lin abriu o templo, e Shenju ficou surpresa com o que viu. Ela ficou um pouco confusa ao ver o antigo culto Shonamin ainda mais forte. Ela também achou que o templo parecia abandonado. No entanto, Lin disse a ela que esta é a chamada Terra Sagrada do Dão Demoníaco. Então, ele perguntou a Shenju, isso é bem diferente do que você imaginou. A senhora ficou sem palavras e no fundo de sua mente, disse que depois que Lin Tian sofreu um grande revés, o culto ao jogo de mastigar começou a fraturar. Shenju não esperava que já estivesse degradado a este nível. Mas ela se perguntou se Lin era obviamente capaz de controlar o espaço ao seu redor antes, algo que apenas aqueles acima do estágio de conclusão do reino do imperador marcial podem fazer. Portanto, o enorme revés não deveria ser verdade. Então, Lin disse a ele que esta era a condição geral dentro do templo principal. Quanto aos outros lugares, ela disse a Shenju que ela poderia dar uma olhada sozinha e que ele precisaria descansar um pouco. Basta me ligar quando a comida estiver pronta, Lin Tan afirmou, e Shenzhou respondeu que sim. O sênior Lin ficou aliviado no momento em que ele finalmente se livrou daquela garota. Então ele ligou para o sistema para mostrar seu painel de status. Este painel mostra que o nome dele é Lin Tan e ele é um humano. Sua vida útil é de 15 dias, 6 horas e 25 minutos. Seu cultivo é marcial, a conclusão total de Deus, que é o núcleo espiritual e o oceano secou. Diz que o hospedeiro foi reduzido a imortal e não pode mais cultivar. Seu raio de domínio absoluto é 10 centímetros, e seus pontos disponíveis são 1950 pontos. Como ele já tem tantos pontos, ele vai dar uma olhada na loja. No momento em que estava olhando a loja, segundo ele, aumentar sua vida útil é sua prioridade agora. Então ele decidiu comprar alguns cartões de extensão de vida primeiro. Mas ele ficou bravo quando viu que os preços eram muito caros. Então, ele estava planejando experimentar o cartão de nível iniciante da classe Mastery. Sua vida útil aumentou para 45 dias, 6 horas e 25 minutos. Enquanto ele verificava o sistema, Lin disse que esses preços eram uma fraude e que ele estava planejando comprar um cartão de domínio. Então, ele apertou o botão de compra. De repente, uma luz apareceu, e Lin ficou chocado. A notificação dizia sobre o raio do domínio, e o intervalo do domínio foi aumentado de 10 centímetros para 22 centímetros. Lin cobriu os olhos e disse, caramba, um cartão tão caro só aumentou o alcance um pouco. Quando poderei cobrir toda a Terra com meu domínio? Mas Lin deu uma olhada e se assustou de repente. Lá havia uma notificação sobre o sorteio, e dizia que 50 pontos seriam consumidos por sorteio. Após cada sorteio, um ponto de sorte seria recompensado após acumular 10 pontos de sorte. Um presente especial seria garantido.
Então, Lynn Smithton disse que os céus realmente nunca fecham todos os caminhos em minha vida anterior. Eu fui alguém que teve a sorte de desenhar uma imperatriz de 4 estrelas. Ele preparou o dedo e disse, por favor, me abençoe com sorte. E então, ele apertou o sorteio. O sistema agradeceu por participar, e seus pontos de sorte acumulados foram 1 ponto. E segundo ele com certeza vai tirar a sorte grande desta vez. Desta vez, seus pontos acumulados são 2 pontos, mas ele estava tentando de novo e de novo. Até que, desta vez, seus pontos acumulados são 10 pontos. Então, ele ficou irritado no momento. Porém, o sistema apareceu e disse que tinha 50 pontos restantes e perguntou se ele gostaria de desenhar de novo. Lynn estava apenas olhando para o dedo e disse, como se eu fosse deixar terminar assim. Não há como voltar atrás agora. Vá. Então, ele apertou novamente o Lucky Desenhe. De repente, o sistema o parabenizou por ganhar a carta de domínio de classe misteriosa de nível iniciante, vezes uma carta de efeito especial de classe média de classe terrestre, vezes uma habilidade Marshall de classe especial de 3 classes, dança da flor versão completa do Blossom, contra-ataque de alto grau de classe Sky cartão vezes 1. E seus pontos de sorte acumulados são 11 pontos. Lynn estava feliz no momento, de acordo com ele, pelo menos 550 pontos por todas essas coisas. E ele foi até capaz de obter um jackpot de habilidade marcial de classe misteriosa. Então, o sistema diz que ele acumulou mais de 10 pontos de sorte e pergunta se ele quer abrir uma recompensa especial com 10 pontos. Lynn sorriu e abriu. Então, um sistema apareceu e parabenizou o anfitrião por obter o olho do julgamento. O sistema informou que Jiangsu era perigoso e os corações das pessoas eram traiçoeiros. O julgamento permitirá que o anfitrião avalie a lealdade de outras pessoas aos anfitriões. Se uma intenção traiçoeira for detectada, o anfitrião pode usar o olho do julgamento para aplicar uma punição. Os efeitos do julgamento são permanentes. Você gostaria de usá-lo? Então, Lynn decidiu usá-lo. O sistema lembra do julgamento e que, para executar a punição, o anfitrião deve olhar para o alvo por 3 segundos. A severidade da punição será determinada pela lealdade da outra pessoa para com o anfitrião. Então, Lynn decide sair e testá-lo. Quando ele saiu, havia comida preparada na mesa, e segundo ele, as habilidades dessa garotinha não eram ruins. Então, Shenju veio e disse a ele que tinha acabado de preparar a comida, e Lynn poderia ir em frente e comer. Mas no momento em que Lynn usou o olho do julgamento, ele viu a informação sobre esta senhora. Ela é Mu Xianzu. Ela é uma humana, seu espírito marcial está completo e possui ferimentos internos. Ela é originalmente uma discípula do líder da seita Jaya Zayamu, e agora é a empregada doméstica. Ela estava atualmente cultivando a técnica de classe média de grau misterioso, técnica de coração de lótus clara primeira parte, técnica de classe alta de grau misterioso, uma técnica de espada de lótus clara primeira parte, dominou até a 7ª espada. Sua lealdade é de 10%, não leal aos anfitriões. O sistema dá a ele um aviso de que, desde que seu nível de lealdade esteja abaixo de 80%, o anfitrião pode usar o olho do julgamento para executar a punição e evitar problemas futuros. O sistema pergunta se ele deseja executar a punição, mas Lynn pensa que 10% é simplesmente muito baixo para ser colocado sem rodeios. Ela é do tipo que o apunhalaria pelas costas se tivesse uma chance. No entanto, Lynn escolheu uma comida e comeu. De repente, ele se assustou no momento em que Lane gostou da comida. Embora não seja uma iguaria de classe mundial, a comida lembra a casa deles. Então, o sistema apareceu e disse que uma missão paralela foi acionada. Nada é perfeito, e até o ouro tem falhas. Descubra a razão pela qual Mu Xianzhou se aproximou de você e a leve de volta ao caminho certo. O sistema lembra que ele deveria usar todos os seus meios para aumentar a lealdade do zoológico de Mu Shen e transformá-lo em alguém em quem ele possa confiar no futuro. Lin acha que pode até desencadear uma missão paralela comendo comida. Shenju ficou surpresa quando viu a expressão feia de seu idoso. Então, ele perguntou a Lin se a comida não fosse do seu agrado, e então ela poderia fazer alguns pratos novos agora. Mas Lin disse a ele para sentar, e Shenju imediatamente o seguiu. Lin disse a ele para comer, mas Shenju estava confuso. Ela pensou que Lin queria que ela provasse o quão ruim a comida estava. De acordo com ela, ela provou enquanto cozinhava, e estava tudo bem.
De repente, Lin ficou furiosa e perguntou por que ele ainda não começou a comer. Eu mesmo tenho que alimentá-la, disse Lin. Shenju estava com medo e disse a ele que ela sabia que errou e estava disposta a aceitar qualquer punição. Então, Lin perguntou a ela, você conhece seus erros, por que não me conta o que fez de errado? Shenju respondeu que praticará mais e não decepcionará os idosos no futuro. Mas Lin perguntou a ele se todo o zoológico de Mushen, e Shenju se assustou no momento em que ela disse a Lin que não entendia do que ele estava falando. Então, Lin levantou os 2 dedos e disse, tudo bem, então que tal eu lembrá-lo de limpar a seita da lua e limpar a técnica do coração de lótus? De repente, a cadeira caiu sobre Shenju, e ela se ajoelhou na frente dele, dizendo que havia admitido seu erro e que não deveria ter escondido isso de seu superior. No entanto, ela estava implorando para que ele ouvisse a explicação dela. Lin calmamente respondeu, eu vou te dar uma chance. Me diga por que você veio para o culto Xuanama. Shanzou começou a explicar e disse que ela era discípula interna de Jaiziri, o mestre da seita da Lua Clara. Há 1 ano, quando seu mestre saiu, ele foi emboscado por um culto fantasma. Jaiziri morreu de ferimentos internos apenas alguns meses após seu retorno. Então, o fantasma cultivou e engoliu o Jing da seita Lua Clara. Cai sob Ulan, todo o culto fantasma. Este salão é gerenciado por Glonkin, que ofendeu Lin Tan antes de colocar Shenzu em prisão domiciliar na seita Lua Clara, forçando-a a se casar com seu filho. Shenju disse a Lin que ela queria cometer suicídio, mas estava pensando na morte trágica de seu mestre e na destruição. Coração ficou relutante. Então, ela suportou a humilhação e, depois de 1 ano de planejamento, decidiu agir hoje para se vingar. Mas ela não esperava que suas habilidades fossem inferiores. Então, Lin Tan disse a ela, então você atraiu Glonkin para a montanha desolada e me usou para executá-lo e me armou para salvar sua vida para que você pudesse usar a desculpa da vingança para me deixar mantê-lo na montanha desolada. Shenju respondeu que sim. Lin disse a ele que arriscou sua vida para servi-lo a fim de encontrar os pergaminhos restantes da técnica do coração de lótus e da técnica da espada, e queria aprender tudo e depois voltou para Ulan Hall em busca de vingança. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual você se aproximou de mim, certo? Lin afirmou, mas o zoológico de Shen ficou surpreso e de repente ela se ajoelhou e se curvou, dizendo, Senhor, vá em frente, é minha sorte poder morrer nas mãos dos idosos. Lin disse a ele, muito bem, então, já que você admitiu seu pecado, eu vou puni-lo severamente hoje. Shenju estava com muito medo no momento, mas de repente ela se assustou quando olhou para cima. Lin Tan agarrou sua cabeça e disse, a partir de hoje, você, Mu Shenzhou, é o primeiro discípulo desse demônio após o milênio. No momento em que Shenju estava confuso sobre isso, Lin disse a ele que ela seria responsável pelas tarefas diárias de seu mestre e pelo tratamento de assuntos no futuro. O zoológico de Shan ficou emocionado e Lin perguntou a ela por que você discorda da minha decisão, mas Shenju de repente se aproximou dele e pegou sua mão e ela agradeceu a ele que Shenju estava chorando no momento. De repente Lin se assustou quando outra notificação apareceu. O sistema explicou a lealdade de Mu Shanzu de 10 a 60% e os pontos de recompensa foram 500 pontos e houve outra notificação sobre a missão concluída. Diz que nenhum homem é um santo. Nenhum homem sem culpa. Reconhece os próprios erros e é capaz de se reformar, uma vez que o elfo descobre perfeitamente o propósito do zoológico de Mushin. Ao se aproximar do anfitrião, os pontos de recompensa são 1000 pontos e Lin Tian se assustou, mas havia outro sistema que apareceu e diz que influencia o coração das pessoas e as leva ao bem, exceto que o zoológico de Mushin é um discípulo e os pontos de recompensa são 1000 pontos. De repente, Lin ficou irritada por causa dessa missão dupla desencadeada. Explica que Lin deve ser professor por um dia e um pai por toda a vida como seu mestre. Ele deve fazer o seu melhor para deixar Mu Shenzhou crescer, levá-la a um caminho justo e ajudá-la a se tornar uma heroína que pode enfrentar os céus desde os tempos antigos. A lealdade e a retidão de pessoas capazes poderiam ajudar as marcas a dividir o céu e a terra em 10 dias. Promover a lealdade de Mu Shinsu para 80 ou mais se eles não conseguirem isso, haverá uma punição séria. Novas missões bem a tempo. Tenho medo de não ter pontos de recompensa para usar. Lin Tian declarou enquanto isso no Azur, sede do culto fantasma de Dragon Peak. Seu líder perguntou ao homem no centro que a informação que ele obteve era verdadeira e de acordo com o homem que ele viu com seus próprios olhos que Lin Tan tem algum tipo de poder divino. Com seu poder ele facilmente suprimiu toda a seita líderes presentes sozinho. Ele também testemunhou Lin Tan usar seu dedo como uma espada para executar a habilidade final.
Essa história é muito boa, então se quiserem, trarei mais vídeos dessa história. Dito isso, deixe seu like para nos incentivar, comenta o que achou da história. Se vocês gostaram do prota e da garota principal, muito obrigado e até o próximo vídeo.